Sejam todos muito bem-vindos, pessoas incríveis, mulheres poderosas, maravilhosas. Hoje a gente tem um papo, hoje eu vou contar um pouquinho de mim para você, tá? Espero que eu consiga, através da minha experiência, da minha história, tá realmente motivando, despertando você para que você viva mesmo o seu melhor, sem precisar, às vezes, de passar pelo que eu passei, né? Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês do meu start, né? Do momento em que eu realmente resolvi dar um basta no que eu vivia e sentia, tá? Não é fácil, né? Mas é possível e é, às vezes, muito necessário, né? Aliás, eu acho que sempre é necessário, tá? Legal? Bem, e que história é essa que eu posso ter, né, que possa fazer diferença? Bem, eu acredito que qualquer história, em um momento que você precisar e tiver vivendo coisas talvez semelhantes, pode fazer diferença para você, né? A gente precisa de levar, de transbordar, né? Eu falo que a nossa experiência, às vezes, guardada só pra gente, não vai fazer muita diferença, né? Mas ela pode servir para alguém, né? Não existe nada, não existe ninguém que não tenha alguma coisa que possa estar fazendo diferença na vida de alguém, certo? Então, eu tô aqui com meu coração aberto, né? Para poder compartilhar com vocês um pouco do que eu vivi, né? O que aconteceu. E só que tem um detalhe. Hoje eu vou contar o que me aconteceu para eu ficar, né, me dar um basta, mas eu não vou contar o processo depois. Tá legal? Porque senão nós vamos ficar aqui, sabe, né? É muita história e eu falo muito. Então, a gente precisa de aprender a dividir, né, para organizar as coisas. Bem, o que eu quero compartilhar com vocês é que eu entrei num processo de mudança na minha vida. Como? Por quê? E como que eu tenho essa consciência hoje? Eu sou mãe, né, de 3 filhos, 2 homens e uma mulher, uma moça, né, e eu hoje estou com 59 anos, eu sei que não parece, nem precisam dizer, porque eu já sei. Ô, gente, vocês digam aí, por favor, me ajudem, faz bem pro ego, brincando, tá, gente? Mas é isso aí com muito orgulho, tá? Que eu falo assim, quem quer ficar velho? Ninguém é uma pena, porque eu quero ficar velho, não tô querendo morrer antes, né? Olha bem, então eu, mãe de 3 filhos, né? E casei muito nova, né? Tive todo aquele processo de mãe, de criar, maravilhoso, vivi isso com muita intensidade, né? Com muita dedicação, com muito amor, com muita responsabilidade. Sempre me cobrei muito, sempre acreditei que a gente, quando faz uma escolha, a gente tem que assumir, né? Porque ninguém é obrigado, mas depois que você faz, você tem que assumir. Criei meus filhos, tudo bem, né? Trabalhei depois com meu marido, a gente montou a empresa e chegou um momento em que as coisas foram acontecendo, foi indo, eu fiquei para trás no sentido assim, parecia que eu já não fazia mais parte daquele contexto, eu trabalhava junto com ele, a gente montou a empresa junto, e aí, de repente, eu me senti como se eu não fizesse parte mais daquilo ali, daquele projeto, e eu comecei a me sentir mal demais, e sabe aquela falta de reconhecimento, né? Hoje eu entendo, quando eu estava vivendo isso, gente, eu não tinha consciência, tá? Não tinha consciência de nada. Eu falo de hoje olhando para trás, tá? Entendendo hoje através da minha maturidade, de muito aprendizado, de muita busca pela mudança, pela transformação, né? É que eu hoje tenho consciência disso, mas naquele momento, não. Eu achava assim, ninguém me reconhece, eu não estou servindo para nada, esqueceram de mim, né? E eu estava realmente entrando num processo de grande insatisfação. Imagina, eu sempre fui uma pessoa
sempre busquei muito, sempre fui muito intensa nas coisas que eu faço, sempre muito sonhadora, sempre corri muito atrás daquilo que eu queria, sempre briguei, lutei muito pelo que eu queria, né? E a gente, nessa fase, eu casei com 20 anos, a gente não tem medo, né? Eu não tinha medo de nada, eu só queria realizar, eu só queria fazer, eu só imaginava de dar uma vida maravilhosa para meus filhos, eu sempre quis ser exemplo para eles. E eu só queria isso na minha vida, né? Buscava ser uma esposa ideal, sempre buscando fazer aquilo que eu acreditava que era o melhor. É lógico que eu não era, porque a gente não é, né? Mas eu buscava muito isso, né? E eu, nessa busca toda, achando, participando, vivendo aquilo tudo, depois eu achei que eu não tivesse mais vivendo aquilo. É como se eu não participasse mais daquele projeto de vida, né? E aí foi começando a ficar difícil, né? E eu trabalhando junto com ele, era muito problema, eu me sentia muito frustrada, eu me sentia muito, não me sentia reconhecida, valorizada. Hoje eu sei que nós temos necessidades, né? De conexão, de amor, necessidade de certeza. São 6 necessidades que a gente tem. Só que acontece, eu não sabia de nada disso, né? Eu só vivia de emoção, né? De emoção e tentando racionalizar muita coisa, mas eu vivia assim. E o que aconteceu? Eu comecei a me sentir cada dia mais infeliz, mais frustrada com isso. Eu comecei autoestima, né? Não existia autoestima, né? Me sentia um lixo. Eram muitas críticas, muitas comparações, e aquilo foi crescendo dentro de mim, e eu comecei a acreditar nas pessoas, né? Eu comecei a achar que eu era toda errada, que tudo que eu fazia não estava legal, porque, afinal, as outras pessoas eram elogiadas e eu era criticada. Então, foi muito difícil para mim entender esse processo todo, né? Eu não sabia o que estava acontecendo, tá? Eu não sabia. E essas críticas, essas comparações, gerou muita coisa ruim em mim, muita coisa. E sabe, como eu ouvia das pessoas que eram muito importantes, porque só faz diferença pra gente quando a gente ouve alguma coisa de uma pessoa que a gente tem um envolvimento emocional, né? Que são os nossos pais, nossos professores, né? Nossos filhos, nossos cônjuges, né? São pessoas que você gosta. Essas pessoas, o que elas falam tem um peso muito violento pra gente, né? E eu ouvia muito isso, né? Eu não, na época eu ficava com muita raiva, né? Porque eu, não quer que eu cresça, não quer que eu melhore, né? E eu ficava com raiva, revoltada, né? Mas eu tenho certeza que a única coisa que às vezes eles queriam era me proteger. Mas, infelizmente, é assim que a vida acontece, né? As pessoas acham que estão nos protegendo, mas não perguntam pra gente, né? É isso aí, por que você está vivendo isso, por que você está assim? E a gente também não se pergunta, não, né? Ainda mais naquilo, a gente não tinha noção eu não tinha autoconhecimento, né? E o que aconteceu? Então eu parei de sair do trabalho, não estava trabalhando mais com meu marido, fui ser só dona de casa, né? Meus filhos já estavam nessa fase adolescente, aquela necessidade que eles tinham, né? De leva para cá, busca para lá e arruma aqui, já não existia tão grande, né? Então eu falo que a mulher, quando chega nessa fase da vida, que é normalmente aos 40, 40 e poucos, apesar da mulherada hoje tá começando, né, a maternidade mais tarde, mas eu hoje ainda converso com muitas mulheres de 40 anos, 40 e poucos anos, que estão vivendo a mesma coisa que eu vivi. Não igual, mas essa busca, essa insatisfação, né, sem saber, né, porque a coisa vai perdendo sentido, os filhos vão voando, vão crescendo, ou elas olham para dentro delas e começam a se encontrar. Então, elas chegam nessa fase, os filhos estão ali num momento que você começa a perceber que a sua vida está ficando vazia. Eu vejo muitas mulheres
pegando os filhos e fazendo deles, parece que uma fuga, né? Eu não quero, não pode, não vai, eu não quero meu filho perto de mim, porque eles precisam... parece que é uma necessidade, né, que a gente tem para a gente se sentir útil, valorizada, né? Mas não acontece, os filhos vão, né? E eles têm que voar mesmo. E aí a gente começa a sentir que a gente está... E agora, para onde que eu vou? Afinal de contas, a gente tem uma vida muito grande pela frente, né? E aí hoje uma mulher, por exemplo, de 50, 60, 70 anos, ela tem uma vida ativa, feliz. Uma mulher de 50 anos lá no passado era uma velha, né? Que já estava, né, pensando, meu Deus, já estou velha. Né? Eu sei que tem muita gente vivendo assim, mas eu quero te dizer que antes de você passar por isso, comece a abrir sua mente. Por isso que eu estou aqui hoje, para falar para você como que eu me senti, que se você se identificar, você pode abreviar muita coisa. Não é para me copiar, não. É para entender que acontece com todo mundo, né? Porque o que aconteceu comigo? Eu ouvia muita coisa, né? E a palavra tem poder, né? Eu ouvi assim, você é estabanada, você não pode isso, tudo que você faz dá errado, você é muito agitada, você quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, não é assim que funciona, você está errada, não pode, não é assim. Eu ouvia isso de tantas pessoas que eram de importância para mim, que eu comecei a acreditar. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar, eu fui querendo ser aquilo que aquelas pessoas esperavam que eu fosse. Por quê? Porque uma das maiores necessidades que a gente tem é de amor e conexão. Eu hoje que entendo, mas eu tinha essa necessidade, eu não tinha consciência, eu não sabia o nome que se dava a isso. Mas era exatamente o que eu sentia, né? E aí eu fui tentando ser alguém que eu não era. Para o quê? Atender, né, a expectativa de outras pessoas. E quando eu comecei a perceber, eu comecei a me reeducar, a me comportar, a mudar coisas em mim, que vocês não têm noção como que eu fiquei depois. Eu falei, meu Deus, quem sou eu? Né? E você imagina o que a pessoa fala com a gente, como é que tem peso. Agora, imagina o que a gente fala com as pessoas, né? Então, aquela coisa hoje que a gente ouve muita gente, a gente conversa, vê muita coisa, e de falar com seu filho, você pode, você consegue, né? Que fica parecendo assim, muita gente fala assim, pensamento positivo, falar até convencer. Mas eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito forte, que está aqui, ó, nesse livrinho aqui. Você conhece esse livro? É o livro da vida, né? E tem aqui no livro de Tiago, né? Lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 3, de 9 a 12, uma coisa muito importante sobre o poder da palavra, né? Que olha bem, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a vide figos? Tampouco pode de água salgada poder dar água doce. Mas o que eu quero passar aqui para vocês é que a palavra, ela fica, né? E você depois não sabe como fazer. Então, fale coisas positivas, falam coisas que o seu filho, que quem você ama, que você possa fazer disso, como que eu digo, você vai estar profetizando na vida deles. Pode ser essa palavra. Porque o que a gente ouve fica na gente, mas o que a gente fala fica no outro, né? Então, olha bem quanta coisa
fez na minha vida palavras de pessoas que eram tão importantes. Então, e eu fui acreditando, cheguei ao ponto de eu falava assim, quem sou eu? Não, eu sei que eu preciso mudar, eu preciso ser assim, porque tá todo mundo falando que é isso, que é aquilo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Só que chegou num ponto, gente, que eu perdi, não sabia mais quem eu era. Então eu comecei a me tornar uma pessoa triste, eu comecei a me tornar uma pessoa frustrada, amargurada, eu não tinha vontade de fazer as coisas. Eu entrava num lugar, eu falava, eu sempre questionava, será que eu estou fazendo o quê? Tá certo? Como é que eu estou sendo? Só que a nossa essência, aquilo que Deus pôs dentro da gente, a gente tem que ser lapidado sim, a gente tem que melhorar, a gente tem que evoluir, eu procuro isso todo dia, porque todo dia eu faço cada coisa com a minha boca que vocês não têm noção, né? É muita palavra, é muita coisa, eu me proponho todos os dias a falar pouco, a falar muito pouco, mas quando eu vejo, aí eu falo, meu Deus, me ajuda aqui, segura, que chama domínio próprio, né? Inteligência emocional, mas na Bíblia é os dons do Espírito, né? E então a gente tem que procurar isso. E eu, que sempre fui uma pessoa muito apaixonada, sempre achei que tinha que falar o que pensava, só que eu perdi isso também. E eu comecei a questionar isso tudo. Onde eu estava. Um dia eu entrei numa loja e uma pessoa que me conhecia, que eu vivia lá, sempre alegre, brincando, conversando, sempre falando coisas boas, ela falou, não, o que está acontecendo com você? Você está tão estranho, você está tão triste. Eu levei tanto susto, porque então não era só eu que sentia mais. Isso estava sendo externalizado, né? As pessoas já estavam mais do que enxergando isso. As pessoas próximas de mim já estavam mais do que vista, porque eu era mal-humorada, eu ficava irritada, eu respondia mal, né? Então eu comecei a ter comportamentos muito errados, estranhos, né? Mas o que aconteceu? Eu simplesmente resolvi... Gente, tô olhando aqui meus lembretes, porque quando eu gosto de falar muito, né? Eu sei que eu resolvi, no momento que eu já não aguentava mais, eu resolvi dar um basta, né? E aí, gente, quando você dá um basta, você acha que tá fazendo uma coisa boa e mas é complicado, sabe? Porque você dá um basta, ao mesmo tempo parece que você vai desmoronar. E aí, eu fiquei sozinha nessa brincadeira, né? Eu me separei, fiquei 1 ano e meio separada. E você imagina, os filhos, adolescentes, a família inteira me crucificando, que eu estava doida e aquela coisa, né? Por quê? Porque antes disso eu estava em busca de alguma coisa que eu não sabia o que era, que aí eu comecei a fazer botox, fiz lipo, aí passava uma pessoa me chamando para viajar, eu não sabia, eu entrava no carro e ia embora, eu estava só buscando, mas não sabia o que eu estava buscando também não, né? Eu só sabia que eu não queria aquilo que eu estava vivendo e sentindo, mas eu também não olhava o que eu estava sentindo. É muito confuso. Hoje, você está tendo oportunidade, existe coisas demais que a gente tem de informação, de conteúdos incríveis, aonde você pode buscar, para que você não precise estar sozinho nisso, né? A gente tem muitos profissionais maravilhosos que nos ajudam, que nos alertam. A gente só precisa de ter vontade, desejo e ação, né? E partir para busca. Busca. Dói. Mas quando eu dei o basta, talvez não tenha sido nem da forma muito correta, né? Mas foi crucial. Foi crucial para minha mudança, para minha vida, né? Eu não tenho um pingo de arrependimento, né? Porque eu acho que foi uma atitude, uma decisão que parecia no momento ruim, mas ela trouxe lá depois muitos benefícios, né? Porque houve muito crescimento, houve muito amadurecimento, né? E eu acabei, né, aprendendo muita coisa e a gente precisa entender. Sabe o que eu fiz? Eu comecei uma nova história na minha vida. Eu comecei uma nova história, mas imagina, mudei radicalmente minha vida. Primeiro que eu me separei, e eu me separei com a mão na frente e outra atrás, porque eu abri mão de tudo que eu não queria, nenhum vínculo eu queria
ser eu de novo, queria provar para mim e para o planeta inteiro que eu era capaz, que aquilo que eles acreditavam que eu era não era nada disso, que eu podia, que eu conseguia, que a gente tinha algo, tem algo muito mais do que aquilo. Eu acredito sinceramente, realmente, que a gente nasceu para crescer, prosperar, melhorar, evoluir, né? A gente tem que estar nessa constante evolução, né? Vai morrer, né? Até vai morrer sem estar pronto, mas a gente tem que estar um dia fazendo coisas diferentes, tendo novas atitudes, né? Mas isso tudo aconteceu, gente, por quê? Eu comecei a frequentar ambientes totalmente diferentes do que eu frequentava. Eu comecei a ter pessoas, relacionamento, que hoje a gente chama de network, totalmente diferente. Fui estar perto de pessoas que começaram a me puxar, que olhavam para o mesmo lugar que eu estava querendo ir, elas já estavam até lá. Então, eu comecei a me agarrar a essas coisas. Então, eu entrei assim, eu lia o dia inteiro, eu ouvia áudio o dia inteiro. Eu fiquei chata, minha família, você está cada dia mais chata, parecendo que você quer mudar o mundo. De verdade, esse desejo sempre foi do meu coração. Talvez eu não soubesse fazer isso, né? Às vezes a gente quer impor, né? E não inspirar, né? A gente não consegue mudar ninguém. Se a gente puder inspirar e motivar e despertar, tá de bom tamanho. Porque só vai pegar quem quer, né? E aí, eu hoje, né, sei disso, né? Não dá pra gente ficar ali, ó, né? Se a gente pudesse, imagina a gente que tem filho, né? A gente tem algo que a gente ama mais que os nossos filhos? Não tem. E a gente dá vontade de arrachar a cabeça deles, né? Para eles não passarem, viverem os erros que a gente viveu. Mas não tem jeito. O que a gente pode fazer é aconselhar. E o que acontece? Então, eu mudei radicalmente a minha vida, eu mudei o ambiente que eu vivia, eu mudei as pessoas que eu me relacionava e muita leitura. Ainda bem que eu sempre gostei. Muito áudio. Na época não tinha podcast, não tinha YouTube, essas coisas aí, mas eu ouvia, né? Eu entrava no carro, eu punha CD, né? Tudo que me davam eu ia pondo para ouvir. Por quê? Entenda uma coisa. Se você quer uma mudança de vida, se você quer viver nova história, novos resultados, você não vai conseguir com a mesma mentalidade que você tem hoje. Ninguém consegue, né? Porque a nossa mentalidade é que muda nossas escolhas e atitudes e com isso os resultados. Então, se a gente não muda aqui, nada vai mudar. Por isso que eu gosto de investir muito nisso. Porque eu espero ter muita evolução, eu quero ter muita evolução, mas não adianta querer e não agir, né? Então, você tem que investir na sua mente. Normalmente, você gosta de ouvir aquilo que você quer ouvir, né? Aquilo que você gosta, aquilo que você já é, que vai, né, de acordo com você. Eu comprava livros, eu compartilhei outro dia nos meus stories, de um livro, por exemplo, não foi um, não foram outros também, que falava assim, lê esse livro, eu fico imaginando, né, a pessoa que falava comigo, que estava ali me conhecendo, me mentorando, ela falava, ela precisa disso. Mas eu não gostava, não era um papo que me agradava, aquilo me incomodava cada vez que eu pegava para ler, era um livro que eu não conseguia passar da 10ª página, quando eu chegava na 10ª, eu mostrei outro dia esse livro, eu comprei o primeiro em 2005. Aí eu comprei e falei, deve ser edição, a capa é feia, olha que doideira. Vou comprar outro. Comprava outro. Eu tenho 3 livros iguais, porque eu achava que era alguma coisa. Mas sabe o que era? Porque a minha mente não estava ainda pronta, né? Eu acho que estava ainda muito fechada, muito com medo daquilo que eu ia ler. Eu não estava preparada. Gente, em 2012 eu falei, vou comprar de novo. Comprei de novo o livro, deixa eu contar para vocês. 7 anos depois, eu me apaixonei pelo livro. Se eu pudesse, eu dava ele para Deus e o mundo ler. Por quê? Porque a minha mentalidade já estava diferente. Então, eu estava conseguindo absorver outras coisas, né? Eu fui... Porque como que você muda tudo que está aqui? Como? Pegando como é que fala? Um aspirador, sei lá, sugando o que tem aqui de ruim e de velho e colocando com a outra cor, não.
Você primeiro, você vai enchendo de coisas novas, boas, de informações novas, e aí devagarinho as outras vão saindo. E eu tenho feito isso. Você imagina, eu comprei um livro em 2005 e consegui ele em 2012. Foram 7 anos, você imagina? E isso é porque eu ouvia coisa todo dia, eu treinava todo dia, eu ouvia áudio todo dia. Quanto tempo demorou para minha mente, minha mentalidade estar pronta para entender aquele livro que todo mundo falava que era fantástico e eu achava horroroso? Quais livros que eu gostava de ler? Aqueles que já eram... que eu gostava daquele assunto, que eu gostava da forma, ia de acordo comigo. Sabe por quê? Eles não me confrontavam. E a gente, quando é confrontado, a gente sai da zona de conforto. Saiu da zona de conforto, a gente não quer de jeito nenhum, né? A gente quer estar no conforto, não é? Mas é exatamente a zona de conforto, aquilo que te confronta é que vai te mudar. Eu digo isso agora, naquele momento eu não sabia disso, mas a minha busca era tão grande, o meu desejo era tão grande, que eu fui buscando. Foi um tempo. Isso aconteceu, o meu basta aconteceu há mais de 18 anos. E eu ainda estou numa busca e num processo que eu fico assim, meu Deus. Então, hoje eu tenho que aprender também a ser grata, a valorizar meu avanço, valorizar esse processo todo que eu já vivi, para que eu continue grata, né, por ter aprendido e ter na humildade saber que eu ainda não sei nada. E que só assim eu vou crescer. E ter a mente muito aberta para entrar muita coisa que vai me levar para o próximo nível. Porque o que eu tenho hoje, o que eu sou hoje, é do que eu recebi até agora. Se eu quero coisas novas, vai ter que ter coisa nova aqui. Não dá para ter resultados novos fazendo coisas velhas. É muito simples, mas não é, né? É simples, mas não significa que é fácil, né? Então eu dei meu basta. E o meu basta foi uma doideira, né? Eu comecei loucamente fazer tudo, sabe? Com muita ansiedade, com muita pressa, com muita birra, com muita raiva, né? Com muita revolta. Mas naquele momento era isso que tinha. E sabe o que aconteceu? Eu comecei realmente um processo de mudança, de dor. Eu tive que ser muito firme, muito firme. Sabe por quê? Quando eu comecei essas novas escolhas, né, esse novo comportamento, essa nova rede de relacionamento, esses novos ambientes que eu comecei a frequentar, eu comecei a gostar, porque eu percebia que tinha algo diferente do que eu tinha ouvido. E eu comecei a enxergar, olha bem, tem coisa a mais aí sim. O que eu sempre acreditei que pudesse ter, existe. Sabe em que a gente não acredita? Naquilo que a gente não conhece. Se alguém te falasse que ia ter... por exemplo... quando eu sonhava na minha adolescência, falava assim, imagina eu conversar no telefone e ver as pessoas. Gente, isso não existia, eu não acreditava. Era como se fosse um filme. Por que eu não acreditava? Porque a gente não conhece. Então, quando a gente não conhece, a gente fala, não existe, não é. É porque você ainda não conhece. É porque eu ainda não conhecia. E o que eu não talvez esteja achando que existe, é porque eu não conheço. Entende? Então, esse basta, esse começo, essa atitude, essa decisão de buscar coisas novas, de apostar, de apesar do medo todo, né? Eu era muito julgada pelo que eu estava fazendo, muito criticada, fui bombardeada, mas eu acreditava, eu precisava daquilo, porque eu tinha uma escolha, eu ia continuar infeliz, frustrada, mal-humorada, triste, ou eu deixava os outros ser. Felizmente eu escolhi deixar os outros ser infeliz, revoltado comigo, por um tempo, porque hoje, né, eu escuto o seguinte, menina,
Você é danada, hein? Você não desistiu. Como é que você pode? Te admiro. É assim, gente. Primeiro as pessoas criticam, primeiro as pessoas condenam, e se você não desiste, porque você sabe o que você quer, aí depois, né? É lindo, né? Mas é assim mesmo. Mas você não tem que fazer isso pelos outros. Você tem que fazer por você. E lembrando, seja o que você está vivendo, seja o assunto que for, o problema que for, posso te dizer uma coisa, se você quiser ir buscar, tem que buscar muito, gente. Você vai conseguir a sua guinada, a sua mudança. O que acontece com todo mundo é que a gente não para olhar para dentro. Por exemplo, se naquela época eu soubesse, eu olhava para mim, Rosina, por que você está sentindo? Se alguém chegasse perto de mim, né, Rosina, por que você está sentindo isso? Às vezes até pessoas fizeram, mas eu estava muito despreparada, né? O que eu estou sentindo? Por que você está sentindo isso? Qual que era realmente a necessidade que precisava de ser preenchida para não sentir mais aquilo, né? Que hoje eu sei que era conexão, amor, né? Mas para quê? Para isso tudo ser trabalhado de uma forma mais madura, mais equilibrada, com mais sabedoria, né? Então hoje você tem a oportunidade de, além de estar ouvindo minha história aqui, de eu estar dizendo para você que você pode, deve buscar, sempre não é no outro, é sempre em você, tá? Sempre em você. É isso que é o problema. Porque mandar o outro mudar, mandar o outro fazer é muito simples. Agora, a gente fazer com a gente é doloroso, né? Porque tudo tá dentro da gente. As escolhas, as decisões, as dores que a gente vai passar. Ai, é a gente. Quando a gente muda, sabe o que acontece? Fala assim, não, tudo mudou à minha volta. Não, as coisas continuam igual, você que mudou. E você enxerga, você lida, você sente de forma tudo diferente, né? E eu tô dizendo isso para vocês, né? Porque eu acho que tá tudo bem hoje comigo, não tá, não. Só tá melhor do que há 18 anos. E eu imagino como é que eu vou estar aqui há 18 anos. Imagina daqui a 50 anos como é que eu vou estar, né? Por quê? Porque é o processo. Mas hoje eu tenho que buscar, ou amanhã eu vou ter que buscar coisas diferentes de hoje, né? Para que eu possa ter resultados diferentes. Então, o que aconteceu? Essa mudança toda, né? Veio, eu comecei essa história toda, eu mudei tudo, eu comecei a colher já um pouco novos resultados. Eu já estava, a minha autoestima estava começando a ficar autoestima, né? Porque era baixa autoestima, né? E eu, devagarinho, fui começando a ficar mais forte, né? Eu já estava começando a acreditar, eu acho que eu vou dar conta, eu acho que eu vou conseguir, né? Mas eu fechei meus ouvidos para as pessoas que me falavam de coisas que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta. Eu não ouvia mais essas pessoas. Porque como eu busquei um novo mundo para viver, um novo ambiente, novas pessoas, e elas falavam comigo, você vai conseguir, você vai dar conta, você é capaz. Eu quis escutá-las. E comecei a não escutar aquela fala antiga, que eu não era capaz, que não precisava de nada daquilo, que eu estava sendo ingrata, que eu tinha que reconhecer. E as pessoas achando que tem a ver com ingratidão. Não tem nada a ver com ingratidão. A gente é muito grata, só que a gente, né, tem que evoluir. E outra coisa, eu não estou aqui para viver a história sua, nem você a minha. Eu tenho que viver a minha história. E as nossas histórias têm que ser somadas. Eu estou aqui para somar e agregar na vida do outro, mas não para viver a vida do outro. Gente, eu olho para eu falando isso, acho que nem sou eu, né? Porque é muita mudança, é muita transformação, né? Então a gente tem que aprender, que a gente tem que ter sabedoria, muita sabedoria, uma mente forte, um coração sábio e manso. Que isso aqui eu tô tentando amansar, tá, gente? É bravo, tá? Mas vou conseguir, né? Eu tenho pedido a Deus todo dia para me dar realmente mansidão, né? Tudo que eu falo é de coração inteiro e eu espero que você faça algum proveito disso tudo. Combinado? Deus abençoe sua vida, tá? Que Deus cuide de você e que você deixe Ele cuidar também, tá, joinha?